Então, esse entendimento Meritocrata, né? meritocrata é muito difícil de sair da cabeça de uma pessoa dessa. Além disso, a última coisa que eu queria falar é que por ser estrutural, você tende a valorizar muito mais a estrutura do que a essência. Numa seita, tudo, a liturgia, por exemplo, é o fim em si mesmo. O culto é o culto pelo culto. A forma é mais importante que o conteúdo. A estética vence a ética. Consequentemente, e os cultos são muito peculiares, são tudo muito formatados de um jeito que só lá tem isso. Só lá a mulher veste dessa forma, só a mulher coloca aquilo na cabeça e senta separado do outro. Só lá eles têm aquilo, de modo Entendi. que... Entendeu o quê? Hã? Cabeça? O que você tá falando? Sem desculpa. Sim, sim. De modo que quando você vai em outro lugar que não tem a mesma estrutura, sempre você vai ser escandalizado. Acho que Você pode adorar o culto, você pode, Isso. meu Deus, que mensagem poderosa, mas eu acho que o diagnóstico é esse, né? aquela palma ali me chocou. É como se você não tem como relacionar com as outras partes da família de Deus. Né? Não tem, não tem. Tá errado. Se você não tem como relacionar. Tô falando de pessoas que Sim. de discernimento, você sabe que nasceram de novo, que amam Jesus de verdade. Você não consegue, porque a estrutura fala mais alto do Exatamente. que a nossa relação de família no pai. Porque você aprendeu que o fim é a estrutura. Então, se o culto não tem aquela oração do início, se as pessoas adoram em pé e lá na sua igreja era só sentados, tudo te choca. O cara não consegue concentrar no culto. Ele não consegue conectar, ele não consegue olhar para o outro. Semana eu estava ministrando na igreja e o título da pregação que eu estava ministrando era Quem pode cear? Quem pode cear? Porque um irmão falou assim, para mim quem pode cear é todo aquele que aceitou Jesus. Não, cara. Quem pode cear é todo aquele que aceitou o irmão. Discernir o corpo. Né? Discernir o corpo. Comer e beber indignamente é não discernir o corpo. Na parábola do filho pródigo, quem é que não ceia? É o que olha pro pai e diz, esse é teu filho. E aí o pai, Não entrou na festa. esse é o que não entra na festa. Esse é o que não senta na mesa e não participa da ceia. E ele fala, pai, ele considera o pai. Eu né? aceitei o pai. Eu só não Meu aceitei problema não é com Deus. Só não aceitei seus Se eu filhos. não aceitei seu filho. Aí o pai, esse teu irmão, seu infeliz. O pai lembra ele, esse teu irmão. Esse seu filho, né? Ele não chama meu irmão, né? Ele chama esse teu filho. E o pai diz, esse teu irmão. É. Quem não consegue chamar de irmão, quem o pai chama de filho, não tem lugar na mesa. Não tem lugar na mesa. Meu Deus. É quem fica do lado de fora. Tem uma festa acontecendo, você tá operando lá, tá todo mundo comendo e você Meu Deus, Natan. tá fora. Você tá fora. Sim. Então é esse Muito tipo forte. de gente que fica fora da mesa do banquete. Se você não aprendeu a chamar de irmão, por mais diferente que seja, por mais estranho que seja, um irmão rodopia, meu irmão. Às vezes você vai no culto, você não sabe se é um culto ou um campeonato de Beyblade. Tanta gente rodando. Paciência, cara. Ele é meu irmão. Sim. Ele é meu irmão. É. E pode chocar muita gente, mas assim, na boa, pode ter erros, pode ter gente... Mas assim, eu chamo um católico de meu irmão. E é aqui que muita gente dá o dislike. Não, dislike. Cara, Sim. e estudando a vida deles, ele tem um princípio que coaduna comigo. Eles são idólatras. Cara, vai estudar a doutrina católica, velho. Vai estudar qual é o fundamento de verdade deles. Vai estudar, vai conversar com um católico bem preparado. Talvez você termine rezando terço. Enfim, porque eles têm os fundamentos e na boa. Ninguém faz nada sem nenhum fundamento. Exato. Tem sempre um fundamento. Você pode discordar. E eu discordo Pode- muito da estrutura Sim, católica, da doutrina católica, e acho que muitas vezes elas tendem para um sectarismo. Acho mesmo, e digo isso de peito aberto. Mas eu conheço muitos católicos que são servos de Deus, salvos em Cristo, e que eu chamo de meu irmão. E como não? Entendeu? Essa segregação não vem de mim. É o pai que tem que fazer. Porque, de fato, nem todo mundo que está na minha igreja é meu irmão. Sim. E tem muita gente das igrejas que são meus irmãos. Eu vi uma figura assim que explica bem, né? Era um desenho assim de vários homenzinhos, né? E como se fosse uma tábua, né? Em cima deles, que representa a estrutura. Então, todos eles sustentam a estrutura. Então, eles têm que tentar ficar ali nesse peso, né? Todo mundo segurando a estrutura ali, todo mundo revezando no seu trabalho para segurar a estrutura. E aí, alguém aqui em cima, né? Da estrutura sendo levantado, né? E aí ele fala, mas qual que é o modelo da igreja? Né? É a estrutura sustentando todo mundo, né? Exato. A estrutura sendo suporte
para que as pessoas cresçam, se desenvolvam, e só faz sentido se desenvolve alguém e se ajuda pessoas a crescerem, se tornarem tudo aquilo que elas são em Deus, né? Então, eu acho que é bem essa figura, né? Tipo, onde você está? Você está sendo esmagado pela estrutura ou a estrutura é quem dá suporte, né? Verdade. E para mim, a coisa mais triste que eu tenho testemunhado é de que as pessoas conseguem apenas trafegar por extremos. Ou ele é hiperestrutural, ou ele veste camisa, tal. É aquele amor à estrutura, é o filho da seita. Mas aí ele se decepciona e ele vira o desigrejado. Sem estrutura nenhuma. Exato. Não quero nada. Ele parte do pressuposto, porque se o sistema mais perfeito que me foi apresentado, e às vezes é o único que ele conhece, não prestou, nenhum lugar vai prestar. Então, nenhum lugar presta. Ele parte para um desigrejamento. Ele parte para uma estrutura. Cara, não é porque você comeu um acarajé estragado que todo acarajé não presta. Não é porque você comeu alguma coisa estragada que nada presta. É como, para mim, estrutura é como a casa, né, de uma família, né? Então, um pai doente nas emoções, na alma, ele pode pegar e idolatrar a casa e todos os filhos vão trabalhar em prol da casa e todo mundo tem que andar na ponta do pé e ninguém pode relar em nada porque o que importa é a casa e todo mundo tá ali para lavar a casa, limpar a casa, fazer a casa e construir a casa e tal. E aí seria uma opressão. Então a casa virou isso que esmaga a família, né? Aí eu não posso falar assim, então, nossa, que terrível, não teremos mais casa. Agora todo mundo vamos morar na rua, porque o certo é morar na rua. Não, o certo é achar a forma certa. A casa serve a família. Exatamente. A casa está ali como estrutura para abençoar a família e não a família para abençoar a casa. Né? Exatamente. E, assim, é muito triste tratar de uma pessoa que vem trazendo os relatos de uma vivência de anos e o senso de, cara, eu fui enganado. Sim. As pessoas que saem dessas estruturas procuram um lugar mais sadio, procuram um tratamento depois, ou eles estão completamente revoltados, ou eles estão completamente magoados. Às vezes os dois, por terem sido enganados. E o processo de desintoxicação, o processo de ensinar o verdadeiro evangelho, mudança de muitas vezes é resetar a vida. Cara, na boa, aceita um trabalho com transformação, aceita um trabalho com adestramento. O novo coração nunca é pregado. Uma nova identidade nunca é pregado. É sempre o princípio do esforço. Se você tem mérito para virar diácono, você tem mérito para virar pastor, para virar líder de ministério, para virar líder de louvor, você também tem mérito para salvação. Sua salvação depende exclusivamente do que você faz, de quanto você trabalha, de quantos cultos você frequenta, dos seus cargos, de quantas vezes você vem na igreja, do chão que você limpa. Então tem tudo muito ligado ao voluntariado e você não consegue dissociar. O grande trabalho que a gente tem, muitas vezes tratando de pessoas assim, é dissociar a sua identidade da sua utilidade. Muito forte. É mostrar, cara, você é filho. Você pode ser um bom filho, fazendo ou não fazendo. Você pode ser um bom filho, você pode ser um filho... Você pode fazer muito. Exato. Sabe quando o filho mais novo chega pro pai tentando confessar, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais filho, o pai, para. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Cala a boquinha. Cala a boquinha, filho. Eu não contabilizo débitos. Eu não tô aqui fazendo conta de quantas vezes você pecou. Você continua sendo meu filho. Deixa eu te ensinar a ser um filho de verdade, mas filho você é. Tem muita gente que é filho e não sabe que é filho, não sabe ser filho. Mas aí chega o mais velho e diz, cara, isso é injusto. Isso é injusto. Eu merecia muito mais. E eu vou dizer, pai, eu estou te servindo todos esses anos como um escravo, sem nunca transgredir. E você nunca me deu um cabrito. E aí o pai chega assim, filho, cala a boquinha. Eu não contabilizo créditos. Uau. Eu também não contabilizo créditos. Se eu não estava fazendo conta dos erros do teu irmão, também não estava fazendo conta dos seus. Você não é menos filho e você não é mais filho. E você não é mais filho.